Olá, pessoal. Estamos chegando então ao fim do evento. Com muita tristeza que eu falo isso, mas estamos chegando aí ao nosso último bate-papo. Então vamos aproveitar ao máximo esse momento, porque eu ficaria horas conversando com todas essas feras que passaram por aqui. E hoje não é diferente, tivemos reflexões super relevantes que estão presentes no nosso dia a dia, em nossa cultura, em nossos processos, e principalmente naquilo que me chamou muito atenção ali em questões que vão além do CPF, né? Então, pessoal, eu sou a Andréia, sou head de pessoas e hoje lidero o time aqui de pessoas, cultura e aprendizagem na Metadados. Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou estar aqui com uma turma que eu conheço muito bem e que com certeza vão abrilhantar ainda mais aí a nossa conversa. Vamos para as perguntas, então? Vamos lá, eu vi que tiveram várias perguntas no nosso chat ali. Obrigada pela participação de vocês. Vamos começar, então. Como aplicar os pilares do compliance quando há resistência, sem desrespeitar a história da empresa? Vou começar, então, né? Vamos lá, Carol. Já que tô aqui. Já que estamos aqui, né? Então, de novo, é um prazer estar aqui de novo. Estar aqui novamente essa tarde, né? Eu tô com a minha caneta na mão, porque eu fiz até algumas anotações também, tá? Eu trouxe na minha palestra 3 pilares, né? Que era prevenção, monitoramento e resposta. Eu entendo da resistência. Eu já trabalhei com empresas também que tinham muita resistência. Mas aí eu quero chamar a atenção para um slide que o Fernando trouxe, que era estratégia organizacional e propósito. Ele trouxe várias práticas, né? Várias pequenas coisas que poderiam ser feitas. E aquilo entra muito forte no monitoramento. E ele trouxe também do 1%, né? Fernando. E eu acho assim, que quando a gente pensa em aplicar alguma coisa, criar uma política, não precisa pensar grande, né? A gente não precisa pensar numa grande revolução. Às vezes, pequenas coisas, né, pequenas mudanças, elas já auxiliam, né? Elas já ajudam a ir criando esse pensamento, sabe? E criando essa cultura de compliance. A primeira coisa que a gente tem que pensar, se for ver, é a legislação, tá? Vamos começar, assim, bem do básico, porque é onde as empresas têm que começar. Pagar todo mundo tem, né? Todo mundo tem que pagar salário, todo mundo tem que pagar imposto. Então, assim, começar a trazer e levantar os impactos financeiros de daqui a pouco uma fiscalização, uma multa ou algo nesse tipo, já faz com que as pessoas pensem dentro da empresa, que elas comecem a pensar um pouco diferente dentro da empresa. Então, assim, vamos começar lá do básico, né? E pequenas coisas, pequenas mudanças, porque por mais resistência que a empresa tenha, sempre há uma brecha, sempre há alguma coisa aí que a gente possa trabalhar dentro dela. Não preciso fazer uma grande revolução, implantar uma grande política. E às vezes a empresa, ela já tem algumas práticas, só que ela não consegue visualizar. Então, eu dei exemplo assim, a gente tem que ter um código de conduta. Na grande maioria das empresas, esse código de conduta já existe, né? Ele só não é formalizado, as pessoas só não conseguem visualizar ele. Então, assim, talvez eu trazendo, né, montando esse código e dizendo assim, olha, nós já temos isso, né? É um caminho. Aí a gente começa, as pessoas na empresa, elas começam a perceber. Então, eu acho que abrir esses níveis de percepção é o começo, sabe? Acho que é isso. Eu vou pegar também o gancho, acho que compliance e a governança também, ela vem para desafiar o status quo, né? Eu faço desta maneira, e se eu fizesse desta maneira? Então essa curadoria, ela vem para o bem, a gente precisa encarar nesse sentido, né? E é importante sempre, em qualquer processo de governança ou compliance, a gente separar o problema das pessoas. Essa forma madura faz a gente, primeiro, evoluir como seres humanos e como empresas. E acreditar aquilo que o Andrei comentou, né? Acreditar que erros acontecem e fazem parte para quem ousa e experimenta algo novo, né? E tenta inovar. Eu acho que a gente poderia se questionar o tempo todo, né? E se eu fizesse de uma forma diferente? Pensar de deixar de existir esse processo burocrático, o que aconteceria?
Se eu deixar de medir este indicador, o que vai mudar? Então, acho que é um dos grandes sonhos, um dos grandes ganhos que a gente pode ter com compliance, com governança, é uma transformação para uma cultura mais ágil, semelhante ao que a gente vivencia da porta para fora, né? Centrada no negócio e nas pessoas. E a cultura, a gente pode muito bem, sim, poder implementar processos nesses sentidos, sem impactar a cultura e o propósito, até porque mesmo o propósito, ele não é criado dentro de uma sala de reunião. É a própria empresa que apresenta o seu propósito, com base no envolvimento, nas diretrizes, nos valores, nos rituais que a empresa constrói ao longo do tempo. Então é possível, sim, a gente iniciar que seja a melhoria de 1%, mas ao longo de 12 meses teremos grandes ganhos aí. É justamente esse o ponto que eu ia conversar, né? Uma referência, eu acho que a manter o respeito à história da empresa é justamente isso eu posso traduzir na cultura da empresa, né? Fazendo uma analogia. E essa cultura da empresa, ninguém chega do dia para a noite e diz a empresa era assim, agora vai ser assado, né? Ninguém faz isso, até porque todo mundo sabe que não funciona. E aí as pessoas dizem isso, sempre foi assim, desse jeito. Os pequenos atos fazem com que a cultura se altere. E um dos primeiros momentos, eu acho que isso está intrínseco até no ser humano, é a negativa, né? Eu costumo dizer que a gestão da mudança ela passa por dois fundamentos prioritários, assim, que é a aceitação e a adaptação. O primeiro, quando tu propõe qualquer mudança para qualquer pessoa, dificilmente a pessoa vai aceitar de cara e dizer, não, é assim, beleza, tal, agora vamos fazer. O primeiro momento é a rejeição. É aquele baque, né? Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E aí depois ela tem uma maturidade de aceitar aquilo. Aí tu chega pra Carol e diz assim, Carol, quem sabe tu pinta teu cabelo de azul a semana que vem? E ela vai me dizer, tu tá louco? Não! Daqui a pouco ela para na rua e vê uma pessoa com cabelo colorido, ela começa a reparar. Isso é adaptação. Ela já está refletindo de uma maneira diferente. E quem sabe ela não faça aquele cabelo azul, mas ela começa a ver de uma maneira diferente e se adaptando à mudança. Então, esse 1%, essa constância, esse hábito diferente faz com que esse aculturamento seja alterado. E, obviamente, é esforço, é dedicação de todo um time, de toda a amplitude da empresa, em prol, obviamente, daqueles objetivos que a empresa entende que sejam os pilares para um futuro melhor da empresa. Então, eu acho que o dia a dia, o cotidiano, eles são fundamentais para alterar sem desrespeitar a história da empresa. E só para complementar o que o Andrei falou, ele disse assim, talvez eu veja na rua, né, alguém com cabelo azul, mas talvez ele me mostrando pessoas também com cabelo azul me façam pensar diferente. Então, assim, às vezes a gente pode pensar em trazer indicadores, né? A empresa não trabalha com indicadores e a gente começar a levantar alguns dados e alguns indicadores para poder mostrar o que a gente está fazendo, porque isso também, né, a gente quero mudar, mas eu quero mudar, assim, pelas vozes da minha cabeça. Não, eu quero mudar com base num dado, com base numa informação. Ó, meus gatos querendo entrar, gente. Com base na informação. Eu sei que teve gente no chat que disse, deixa os gatos entrar, mas se eu deixar entrar, elas ficam aqui, ó, porque elas são exigentes. Não dá, gente. Então, mas estaria tudo bem com isso, Carol. Esse é o nosso novo modelo. Eu quero de vocês que os gatos ficam se esfregando, né, gente? É que elas são trabalhadoras, queridas. Elas gostam de ficar trabalhando comigo. Daí, quando eu fecho porta, elas não entendem por quê, né? Eu até para devolver para o André, até arriscaria que tente arriscar pela liderança, pelo exemplo, que se o exemplo é para o bem, certamente você conquistará grandes seguidores aí e poderá quebrar grandes paradigmas. E a questão da história da empresa, né? Desculpa, André, de respeitar a história da empresa. Quando essa empresa foi fundada, quando ela veio com valores com ela. Então, a gente, daqui a pouco, olhar para esses valores e reforçar aqueles que são de crescimento, que são de mudanças, porque para ela chegar aonde ela chegou, ela teve que mudar, ela teve que evoluir,
né? Ninguém cresce sem evoluir, sem ter mudança. Então, assim, há resistência, mas já houve mudanças, né? Então, isso também é valorizar a história, né? Nós estamos evoluindo para respeitar a história dela, né? E não para ela simplesmente acabar, né? Porque se a empresa não evolui, daqui a pouco ela tende à finitude, né? Perfeito, gente. Eu acho que as colocações de vocês estão excelentes, assim. A gente lembra, né, que sempre o direcionamento, normalmente, ele vem de cima para baixo, e isso é saber o que a empresa espera, qual o propósito dela, quais são os objetivos, mas o engajamento, ele precisa ser livre e de baixo para cima, senão não funciona, né? Esse alinhamento, né, comportamental das atitudes das pessoas, como das atitudes da liderança, com a estratégia da empresa. Ótimo, mas vamos lá que tem muita pergunta. O compliance deve ser um setor individual, separado do RH, ou pode ser um profissional dentro do setor de RH? Como é que vocês veem isso? Eu vou puxar a fila agora. Eu acho que o compliance, ele é um ser vivo, e ele não passa por uma pessoa. Ele tem que estar direcionado a toda, que nem a André comentou recente agora, ele tem que estar no cotidiano, ele tem que estar presente, fazer o certo. A Carol falou em pagar o salário, né, recolher o FGTS. Nesse sentido, imaginem se uma empresa não se preocupa em pagar o salário. Todo mundo do alto escalão da empresa tem que olhar para esse critério de pagar o salário, pagar o imposto. Isso é o mínimo que obviamente, as empresas têm que cuidar. Então, a partir disso, a gente começa a criar percepções de compliance em todos os ambientes da empresa. Seja de botar o papelzinho na lixeira, seja de cuidar com o copinho de plástico na lixeira de plástico. Isso é conformidade. A gente precisa se adaptar ao novo, né? Há 15, 20 anos atrás, ninguém se preocupava em separar o lixo. E hoje em dia, praticamente, é meio que uniforme isso, né? E acaba que isso eu entendo que é compliance. Ele não está na figura de uma pessoa. Ele está no contexto geral. E, obviamente, o compliance aqui, eu falo, além do âmbito fiscal, financeiro, de um todo, né? Até para complementar, a gente falou assim, de botar o plástico no lixo de plástico, né? Isso. As empresas têm 5 S's, as empresas têm ISO, né? E nada mais do que cumprir 5 S's e cumprir ISO é compliance. Né? Então, eu acho que também não é um setor, não é um profissional, é uma cultura, né, de compliance. Talvez a empresa possa ter dentro do RH pessoas responsáveis por manter os processos, né, os projetos voltados a compliance, mas é uma coisa que é cultural, tem que fazer parte da cultura da empresa. Você falou muito bem, né, durante a sua palestra, Carol, a ética da responsabilidade. Então, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, seja de formas individuais, na vida pessoal, profissional e na sociedade, né? Essa ética de responsabilidade. E sempre quando falo em compliance, uma certa vez, nessa história de tantas cicatrizes profissionais que a gente tem, eu me lembro de uma frase que é: confia, mas confere. Isso resume governança e compliance. E o que quer mais da nossa autocobrança, da nossa autoavaliação? E a todo momento a gente está reavaliando as nossas ações e as nossas atitudes. Então, confia, mas confere. Legal, Fernando. Eu acho que aqui tem um papel, assim, excelente, né, que o RH pode assumir também em termos de protagonismo, de ser esse promotor, né, de ser esse embaixador, né, dentro da empresa dessas ações de compliance e tá aí trabalhando em conjunto com a estratégia de empresa, com as lideranças táticas, né, e obviamente com todas as pessoas, não só com direcionamento mais estratégico e tático, mas está levando isso para a cultura de toda a organização. Legal, gente, vamos lá, então. Qual que é a próxima aí, pessoal? Como lidar com profissionais que adquiriram problemas de saúde mental durante a pandemia? Eu acho que tem muito a ver ali com questões que o Andrei trouxe também,
E acho que complementando aqui, ó, aqui tivemos muitos casos de depressão, crises de ansiedade, como lidar e agir nessas situações. Acho que vocês trouxeram muito a questão da produtividade, da situação, enfim, mas do bem-estar, né? Acho que veio em conjunto com essas informações repassadas. Vou iniciar essa, se vocês me permitirem. Sim, claro. Nós estamos no momento sobre 3 grandes aspectos principais no momento que nós estamos vivenciando hoje. Primeiro é a questão da saúde física, a segunda, sim, é da saúde financeira, e a terceira é emocional. Partindo do ponto que a gente conversou antes, que nós, seres humanos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós temos que ter a humildade, o maior gesto de humildade é a gente reconhecer que precisa de ajuda, né? E poder buscar esse apoio, seja no seu líder, seja no RH, seja em rede de amigos próximos. Toda vez que a gente se permite a isso, é um gesto de grandeza e de humanidade que deve ser reconhecido. No momento que a pessoa já chegou nesse estágio, infelizmente a gente já está sendo reativo, porque já aconteceu, né? Eu sempre sou da opinião de que nós não somos uma empresa de software que fornece para a indústria e não é o RH que atende um colaborador. Nós estamos falando de pessoa para pessoa. E se está no seu propósito cuidar com o ser humano, acima de tudo, sim, ele deve ser observado e deve ser muito bem cuidado. E nada, a gente acabou de falar sobre a ética da responsabilidade. É sim a responsabilidade de todo gestor, de todo líder, não terceirize esta responsabilidade, ela é sua. A pessoa que está do seu lado é um ser humano, ela precisa ser muito bem cuidada e valorizada. E no momento que ela está nessa situação vulnerável de saúde, seja uma das 3 que nós comentamos aqui, ela precisa de todo o seu apoio, de todo o seu acompanhamento, porque é com ela que ela divide boa parte do seu tempo. Então, aqui nós estamos sendo reativos. Existem algumas ações que, por mais que a empresa também tenha feito, ela pode minimizar, mas ela não vai substituir esse acolhimento, né, esse calor humano. Então, depois a André até pode reforçar, mas levar, e isso agora a gente tem que ter um cuidado também, porque a gente nunca assistiu tanta live, né? E não só live, hoje a gente tem medo, no nosso segmento, a gente está ainda trabalhando no home office, de daqui a pouco e pegar um copo de água, porque alguém vai lhe chamar naquele momento e você vai se sentir improdutivo. Olha em que momento nós chegamos de tamanha pressão, de eu ter medo de me ausentar, porque talvez uma pessoa precise de mim e ela possa ter preconceitos ou pode entender de uma forma diferente. Se for de forma proativa, a Metadados, a André aqui, muito bem, com todo o time de RH e endomarketing e marketing, conduziram um projeto que é Corrente do Bem, que levou até as nossas casas palestras gratuitas como voltado para o cuidado do estresse, mindfulness, que é a parte de respiração, concentração e meditação, cuidado com a saúde financeira, a gestão do tempo, cuidado com os filhos, com os pets, né, Carol, que está por aí, como lidar com essa ansiedade, benefícios do alongamento. Nós temos um colega que muito bem faz todas as manhãs ginástica laboral com a gente, sessão de yoga, entre todas as outras campanhas. E buscamos também um apoio junto ao nosso plano de saúde que a gente proporciona para as pessoas, para poder cuidar da saúde física e mental. Agora, a gente precisa, não adianta a gente implementar um projeto e não dar continuidade. Governança, curadoria, compliance, revisitar ao longo do tempo, para tentar perceber quais são as principais doenças que estão aí, quais são os principais cuidados. Agora, jamais deixe de acompanhar a pessoa que dedica a maior parte do tempo com você. Você precisa cuidar desse ser humano. Eu acho que só complementando, Fernando, já que me trouxe aqui para a conversa, enfim, com algumas coisas que a gente fez, eu acho que o que o Andrei também colocou antes, assim, que é uma boa conversa, eu acho que é a principal questão. E isso não custa nada para a empresa, né? Eu acho que é importante dizer o seguinte, né, um caderno, uma caneta, por quê? Porque ainda existe um tabu de as pessoas procurarem daqui um pouco o seu líder, procurarem o RH, para falar que estão daqui um pouco sofrendo uma crise aí de ansiedade, de burnout,
que daqui a um pouco precisam de uma ajuda de saúde emocional. E isso, para mim, é o principal, é ter esse canal aberto, é ter esse ambiente livre de julgamentos, é ter um ambiente seguramente com segurança psicológica, que as pessoas possam vir pedir ajuda, né? E eu acho que é isso, de ter essa conversa próxima com o seu líder e de ter essa segurança de que ela não vai ser, né, julgada, porque daqui a um pouco ela está passando por um momento de dificuldade e precisa dividir isso. E às vezes é uma boa conversa, apenas isso já facilita muito o dia a dia das pessoas. Alguém mais, gente? É o empatizar, né? O ambiente, né? O ambiente eu falo no contexto todo, né? Ele é construído sobre 3 pilares na mesma proporção. De um lado, nós como pessoas, seres humanos que trabalhamos nessa empresa, do outro lado, a liderança, e do outro lado, o grupo diretivo e gestores. Ou seja, todos nós temos a mesma responsabilidade de criar esse ambiente e de um cuidar dos outros. Nós recentemente fizemos um café da manhã só para batermos um papo disso. É um momento onde todos nós estamos estressados mais do que dá conta, né? Estamos com pressão, viramos professores de um dia para o outro. Eu confesso que a gente conheceu a prisão domiciliar, né, sem tornozeleiras. A gente foi jogado para dentro de casa, não é uma experiência de home office. Então nós estamos presos sem tornozeleiras, né? Então é um momento de a gente empatizar muito, de cuidarmos uns dos outros, porque às vezes um simples abraço virtual ou você mandar uma mensagenzinha, seja pelo WhatsApp, faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu também eu corroboro com isso que tanto a Andréia quanto o Fernando falaram. E principalmente a conversa incentiva isso, eu bato nessa tecla porque eu gosto muito de ouvir as pessoas e conversar, porque pegando o caso da colega aí que trouxe para nós, muitos casos de depressão, uma vez que o líder, um colega sabe disso, independente do caso particular ou do caso específico da depressão, a gente saber que aquele colega ele precisa ser suprido no sentido de coleguismo, de equipe, digamos assim, nós 4 aqui que estamos ao vivo, né? Digamos que até a gente comentou antes de entrar no ar, se o Fernando cair, o André assume, se a Carol cair, a gente dá conta e tal. É exatamente isso, saber que uma pessoa, o papel do líder também tem isso, ele saber que aquela pessoa está impossibilitada naquele momento e poder contar e poder trabalhar isso com o time. A gente precisa suprir a ausência do fulano lá que nesse momento ele está impossibilitado, então a gente tem que dar um gás maior, um input maior, porque a gente tem que trabalhar no que o Fernando falou, reforçando também a empatia, né? A gente tem que se colocar, ninguém está livre desses casos, e obviamente são casos silenciosos, né? Quando a gente já percebeu, já está. Então é um assunto delicado isso, e como é uma questão de saúde mental, a gente acaba, tô bem, a pessoa tá ali marretando, tá trabalhando todo dia, e quando vê, dá o burnout que a Andréia falou, e aí o assunto é mais delicado, então a gente tem que estar atento. Eu vou me meter de novo porque eu adoro esse assunto, né? Na verdade, é deixar o ego de lado, né? É deixar o ego de lado, deixar o ter de lado e ir para o ser, né? E todas essas, os líderes, gestores, quem cuida de gente, né? Faça isso sem esperar nada em troca. Verdade. E é isso a questão doar-se. Doar-se porque você... eu me arrepio. Doar-se porque você quer fazer isso. Né, da alma, do coração para outra pessoa. Porque se você fizer isso esperando algo em troca, você não está fazendo verdadeiramente como deve ser feito. Você não está preocupado com a pessoa. Você volta à questão do ego. Esquece o ego. Esquece o poder de lado. Nós estamos aqui para vestir alguns papéis. E em determinados momentos a gente precisa esquecer. O problema, o trabalho a gente resolve. Mas o mais importante nesse momento é a saúde da pessoa. Perfeito. Vamos lá, gente. Então, vamos agilizar ali, porque tem bastante perguntas aqui sobre os temas. Qual o processo de implementação dos OKRs?
Vocês perguntaram para a pessoa que falou o negócio, que fez acontecer lá na Metadados, né? Mas vamos lá, André, é tema da tua palestra aí. Tá, não, beleza. Eu acho que o primeiro ponto é construção de unanimidade, assim, né? De unidade, usando a melhor palavra, né? A gente definir um objetivo. O OKR, ele está muito atrelado à coletividade. Então, não é o que o Fernando quer, não é o que o Andrei quer, não é o que a Carol ou a Andréia querem. É o que nós 4 queremos. A gente quer, nós 4 hoje, a gente quer levar essa discussão saudável para vocês. Esse é o nosso objetivo, né? É chegar ao final aqui do nosso trabalho e vocês... Olha, esses caras são malucos, mas eles falaram alguma coisa de interessante. Então... é mais ou menos isso, é o coletivo, é todo mundo almejar a mesma coisa. E aí, quando a gente almeja todo mundo a mesma coisa, a gente coloca no papel. Digamos assim, a gente quer pintar a sala de rosa. Todo mundo concorda, beleza. Quem sabe há uma faixa amarela. Ok, mas todo mundo tem que pensar no coletivo, tem que ser bom para todo mundo. As pessoas precisam almejar aquilo, precisam desejar aquilo. E aí, quando a gente tem um objetivo em comum, fica mais fácil. Então, o primeiro passo, eu acho que é sentar todo mundo, conversar e ouvir as partes. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Tá, mas e se a gente precisa fazer um apanhado para o bem coletivo? Isso vai fazer bem para todo mundo? Beleza, é o que queremos, é aquela pergunta, é o que queremos. Então, acho que o primeiro processo é conversar, e reunião de time, não é o que uma pessoa quer, não é um top-down. Obviamente, é um conceito de amplitude, de coletividade. Então, a gente precisa ouvir as pessoas de uma maneira mais horizontalizada do que verticalizada. Então, nesse caso, é todo mundo igual, é todo mundo colega e todo mundo almejando o mesmo objetivo. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai fazendo continuação. Eu quero só fazer uma contribuição aqui, tá? Que o Andrei falou de coletividade, né? Quando a gente estuda sobre justiça social, né, e injustiça dentro das empresas, uma das coisas que levam ao sentimento de injustiça é a falta de participação no processo de decisão. E o sentimento de injustiça social dentro de uma empresa, ele leva ao estresse e à retaliação. Então, assim, quando eu não sou partícipe daquele processo, daquela decisão, e o meu colega né, ou quando as decisões, elas vêm, né, que a gente falou, Andrei, top-down, de cima para baixo, e elas são empurradas, né, goela abaixo, para dizer assim, as pessoas, elas acabam tendo esse sentimento, né, esse sentimento de injusto, de por que eu estou aqui, se eu sou parte disso, e principalmente uma coisa que eu sou bastante crítica, tá, é as empresas que usam o discurso humanizado, mas elas não praticam aquilo. Que elas se dizem RH 4.0 porque tá na moda, né, é um mainstream agora, porque eu sou RH 4.0, e no fundo elas não são. Né? Elas só usam esse discurso, mas aí na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer as pessoas participarem e realmente pertencerem à organização, porque é muito fácil quando a gente diz, a gente é família, né? Mas aí na hora de definir o carro que a gente vai comprar, só vai a mãe e o pai, né? Então assim, é exatamente isso, né? Eu sou família, eu faço parte da família, mas não decido nada aqui. Né? Então, isso traz um sentimento de injustiça, isso traz um sentimento da pessoa se sentir deixada de lado, e ela não se sente acolhida por aquilo. Então, eu uso desse discurso, mas eu não pratico aquilo. E aí, isso traz um sentimento de injustiça. Esse sentimento de justiça comprovadamente já leva a estresse ou retaliação. E tanto o estresse quanto a retaliação é pior ainda, né? Porque daí o funcionário começa a errar de propósito, a matar pés de propósito, falta de propósito, sabe? Porque ele quer realmente retaliar, o comportamento dele é de retaliação. Agora, quando o comportamento dele é de estresse, ele leva a doenças mentais, né? Como foi pedido antes, assim, depressão, ansiedade e tal. E aí ele começa a não ser produtivo. Então a gente fala assim, o que afeta na produtividade positiva dele, né? Na verdade, o fato de ele não ir trabalhar, além de afetar
aumentar, para ele entregar muito menos, o fato de um absenteísmo presente por doença ou por estresse, ele leva a zero produtividade, né? E eu não posso simplesmente sair e substituir ele, porque às vezes eu não tenho quem substitua. Então, assim, isso é uma cadeia, né? Um ciclo. Se eu não faço certo aqui na ponta, eu não consigo dar a volta inteira, sabe? Então, quando o Andrei fala assim, a gente tem que fazer, as pessoas tem que ser o que todo mundo quer, a gente tem que ter objetivos em comum, isso faz parte de um RH humanizado, faz parte de um processo, uma administração 4.0, né? Não falando só de RH. Né? Então, eu só queria fazer essa contribuição. E os OKRs, eles acabam entrando nisso porque quando a gente define um objetivo, esse objetivo, todo mundo participa dele. Então, ele é consenso, ele é entendimento e ele é aceitação por parte de todos, né? Eu não sei se eu tenho tempo, Andréia. Tem, Fernando. Claro. E o que está por trás do grande OKRs, né? É a questão do engajamento. E o que é o engajamento? É o nível do comprometimento emocional e intelectual que um indivíduo tem e que vai resultar em um comportamento direcionado para um resultado. Isso é engajamento. E se a gente olhar, o Gallup lá em 2016, ele fez uma pesquisa sobre o engajamento das pessoas no trabalho. Nos Estados Unidos, a maior parte, 34% são engajados com o trabalho, na Alemanha 16% e no Brasil 29% das pessoas são extremamente engajadas com o emprego. E o que é engajado? Por que elas estão engajadas? Porque elas sabem o que se espera delas no ambiente de trabalho. Então, quando a Carol falou de a gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa, primeiro, criar um ambiente seguro para cultivar essas novas ideias. E depois criar momentos onde essas pessoas elas possam se ajudar umas às outras, aprimorar novas ideias e até mesmo definir problemas com maior clareza. Porque quem encontra e quem vivencia esses problemas são os nossos times. E quando eles são envolvidos, quando a gente cria um ambiente que proporciona isso e cria rituais, primeiro, a gente vai conseguir um maior engajamento, a gente vai conseguir análises mais realistas, porque é feito por quem sente o dia a dia disso, rápida para tomadas de decisões, identificações de informações cada vez mais rápidas, vai melhorar o nosso relacionamento como time e, consequentemente, vai fazer com que a organização toda perpetue pelos resultados que está buscando. Então, sim, tem uma questão de alinhamento estratégico, gestão de diretoria, e tem a questão do envolvimento dos OKRs a nível de empresa, que vão proporcionar esse cascateamento cultural como um todo. Perfeito, Fernando. Eu acho que tu tocou num ponto, assim, essencial. Se eu pudesse dar uma dica, assim, para o pessoal que está aí nos assistindo, em relação à implantação do projeto de OKRs na sua empresa, eu dividiria ele em duas fases, né, bastante distintas, porque a ferramenta em si, ela é bastante simples, então é um método que está amplamente divulgado aí nas redes, e ela é simples, porque ele é um método que te permite experimentar, então não é algo rígido, tu vai aprendendo, vai construindo e vai adaptando. Mas existe uma parte que eu acho que antecede o método da ferramenta, que ela é importantíssima, que é a parte da cultura, que é a gente preparar esse ambiente. Então, ele vai além especificamente da ferramenta. Gente, olha aí, vou ter que pegar. Ele vai além da ferramenta e ele vai no sentido de a gente abrir, né, esses horizontes, de buscar, então, qual é o alinhamento cultural que nós esperamos. E eu acho que isso é fundamental, essa mudança. Lembram lá na primeira, quem não assistiu o nosso primeiro dia de evento, a gente falou muito nisso, nessa cultura de contexto, de estar aberto à mudança, e eu acho que a gente tem que começar por aí. E aí também já responde algumas perguntas que o pessoal fez lá no primeiro dia, que foi da cultura negativa, ou até mesmo agora da questão ali da resistência. Quando a gente conversa com as pessoas, que a gente tem um entendimento profundo, dificilmente uma pessoa, ela vai dizer assim, não, eu não quero crescer, eu não quero atingir resultados, eu não quero que a empresa cresça, que prospere.
porque todo mundo quer. A gente sempre imagina que todo mundo quer. O Felipe diz assim, eu não imagino que exista alguém que dê para trás. Não, talvez a gente só não conseguiu alinhar esse senso de pertencimento dessa pessoa, alinhar esse propósito, ou primeiramente, ouvir ela, porque na verdade, às vezes ela só quer ser ouvida, né? Porque de certa forma ela quer poder participar e ela quer poder estar engajada nisso. Não existe mais nada inovador do que o diálogo. Perfeito. Vamos lá, gente. Acho que a gente está indo basicamente para as últimas. Vamos ver o que a nossa organização nos diz. Tem mais, dá para mais umas perguntinhas aí. De que forma posso estimular meus colegas a colherem compliance na empresa? Posso começar, de repente? Pode. Eu vou falar um pouquinho com propriedade que o que o André comentou, a Carol comentou, a Andréa comentou, é experimentar, é permitir-se, né, ao novo e algo diferente. Nós fizemos, durante o ano, em plena pandemia, nós criamos um projeto na área de sucesso do cliente que envolve suporte, implementação e o próprio sucesso do cliente, sobre 1%, torne-o visível. Né? Nós fizemos, claro, todo um storytelling, contando uma história sobre como é possível, na prática, que isso aconteça. E nós quebramos o projeto em 2 grandes fases. A primeira fase, nós separamos todo o time em duplas, de preferência que as pessoas pouco se conhecessem, para falar um pouquinho sobre este projeto. E ao final da apresentação, essa dupla ela tinha que criar um ritual de que forma elas iriam se encontrar, seja por WhatsApp, por Telegram, por mídias que nós temos aí hoje, para criar melhorias de 1%, um novo hábito no seu âmbito pessoal. Olha só, aproximar pessoas para falarem sobre melhorias de 1% no âmbito pessoal. Então elas tinham um ritual de se encontrarem e debaterem sobre isso. Então pessoas que voltaram a ter um hábito do exercício físico, há pessoas que voltaram a ter um ritual de cuidar da sua saúde, de colocar seus exames em dia. Então nós criamos guardiões uns dos outros. Passado em 60 dias, essas pessoas fizeram seus depoimentos para servir como inspiração para outras. Segunda fase do projeto é olharmos para melhorias de 1% no nosso âmbito profissional, de ponta a ponta, nunca esquecendo da experiência do cliente, levando em consideração a governança e a compliance, mas as pessoas novamente se reuniriam em duplas para definir sobre melhorias de processo e o que quisessem no âmbito profissional. E elas voltariam a apresentar um grande grupo. Por que eu falo isso? Novamente, sobre alinhamento, conexão e inspiração. É possível sim, basta dar o primeiro passo. Ao longo de um ciclo, a gente vai conseguir grandes resultados. Eu vou completar, vou deixar a Carol fechar nossa conta aí, porque ela falou muito bem, inclusive fez a abordagem legal, né? Mas eu vou, antes de a gente fazer essa abordagem, e o compliance tem muito a ver com isso, né? A Carol abordou com maestria isso. A gente olha as empresas falar de compliance, aquela empresa está falando em compliance e tá com corrupção, né? E eu até adotei essa analogia durante a minha fala ali, eu disse, é conformidade, né? Então, independente do que, como eu vou usar o mesmo exemplo que eu citei há pouco, o cafezinho de café no lixinho decorrente do plástico, isso é compliance. Então, estimular as pessoas, o Fernando acho que usou esse termo, é o exemplo. Então, nada mais corriqueiro, mais fácil de a gente aplicar do que estimular as pessoas pelo exemplo. Então, o compliance ele está muito ligado a fazer as coisas certas. E aqui, fugindo um pouco do que a Carol abordou na questão legal, mas de um modo assim, é conformidade, é estar regular. Então, a conformidade, digamos que seja regular, comum
dentro de um ambiente da empresa, tal situação. Aquilo é a conformidade da empresa. Se é certo ou errado, não sou eu que vou julgar, é as pessoas que estão lá. Obviamente, desde que não interfira nos regramentos aí legais, e se aquele ato, aquele método, aquela situação, ela é relacionada a todos como um bem-estar, como uma satisfação, não tem por que questionar. Então, se a gente pode fazer um compliance dentro de uma empresa, é pelo exemplo, é se preocupar pelo exemplo. Sempre quando tu puder inserir, não na questão de imposição, mas na condição de orientação, na composição de complementar e puder inserir o exemplo, seja onde for, é super importante. Eu gosto de uma frasezinha, eu nunca vi lá na Metadados, e olha que eu tô há muito tempo lá já, mas tem uma frase no banheiro que diz assim, não lavar as xícaras na pia do banheiro, né? A gente tem a reserva lá na cozinha. Eu nunca vi ninguém fazer isso e tá lá, é um exemplo, né? Tipo, é uma orientação. A gente segue aquele compliance, mas, tipo, às vezes eu já parei para me perguntar, eu disse, mas eu nunca vi ninguém lavar a caneca aqui, né, a caneca de café, mas isso é compliance dentro das empresas, então as pessoas têm um exemplo de não fazer, porque não tá lá, a gente tem esse rito, né, esse processo interno lá é comum, e para nós é natural. Podia ser lavado na pia? Eu acho que sim, mas, enfim, tem suas justificativas, até imagino que tenha, mas eu não faço questão de saber porque a empresa funciona assim, beleza, tá bacana, não faz diferença. Então, acho que a questão do exemplo, ela tá muito atrelada ao compliance. Até tem muitas empresas que falam para não limpar a cuia do chimarrão na pia. Também. Né? E eu acho que do café é por causa do pó, sei lá, para não entupir, alguma coisa assim. Sei lá, também veja só, então no banheiro feminino, acho que no banheiro feminino tem a mesma coisa e não acontece também, né? Eu já vi, mas nunca vi ninguém lavar também, nunca lavei, nunca tinha nem parado para pensar, porque eu na verdade já assisti estranho, mas lavar, né, dentro da pia do banheiro, você tem uma cozinha para lavar, né? Mas, assim, eu concordo quando o Andrei fala assim, pensar em compliance como conformidade, né? Porque se a gente usa assim, compliance, pacote anticorrupção, né, sonegação e tal, é assustador. Aí as pessoas, elas acham assim, meu Deus, onde é que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo? Então, quando a gente... o exemplo que eu dei antes, né? Eu tenho ISO, eu tenho 5 S's, eu tenho lá a minha plaquinha para não lavar a xícara na pia do banheiro. Então, assim, quando as pessoas começam a seguir isso, já é estimular o compliance, a gente já está estimulando, a gente já está fazendo, né? Então, assim, eu não preciso dizer que isso é uma política, uma prática de compliance. Eu não preciso nomear, né, para as pessoas fazerem efetivamente. Mas no momento que eu conseguir fazer elas entenderem, no momento que a gente conseguir trabalhar pelo exemplo, né? No momento que um colega fizer alguma coisa que eu acho que não é legal, e mesmo que eu não me sinta confortável em chegar para ele e dizer assim, olha, isso não é legal, mas que eu possa chegar para um gestor e dizer, o que o cara fez não foi legal, talvez troque uma ideia com ele, porque eu não tenho essa liberdade, essa intimidade, e isso acontece, né, mas que exista essa possibilidade, esse diálogo aberto, sem pensar em punição, né, porque às vezes as pessoas têm medo de punição, né, se eu falar para o meu gestor que meu colega está fazendo tal coisa, eu vou prejudicar o cara. E eu não quero isso. Então, assim, estimular esse diálogo aberto, né, dentro da empresa, e que eu possa ver coisas que às vezes eu não concordo, e poder chegar ou na pessoa, ou chegar no gestor, para que ele leve isso adiante, sabe, eu já acho que já é um bom caminho, sabe? E, fora assim, questão de legislação é básico de seguir. Eu trouxe no início, porque é para se entender de onde veio e aquilo que a gente espera. Mas não é só legislação, né? É tudo que a gente faz por conformidade. É todo o processo que a gente espera que seja normatizado, né? Que seja legitimado dentro da empresa, independente de lei. E na minha palestra, quando eu falei assim, responsabilidade social, sustentabilidade, isso está além de legislação, embora exista, né?
legislação sobre alguns pontos, mas é além de legislação. E também é muito questão de valores, né? A gente replicar esses valores em valores individuais entre os colegas, né? E o momento que eu posso dizer assim, eu não concordo com isso, é muito libertador. Eu sempre brinco assim, se eu não fui demitida pela minha boca até hoje, nunca mais eu serei, porque eu sou uma grande bocuda, eu sou a primeira que fala coisa. A Andréia, com quem não sabe, me contratou, né? E eu digo assim, Andréia, tu olhou lá, o psicotécnico, né? O psicológico me contratou, porque eu sou louca. Não, mas é porque eu realmente eu acho que poder falar e ter esse diálogo aberto, poder, né, eu falar aquilo que eu penso, claro, sem ser ofensiva, né, a ideia não é essa, mas poder ter liberdade e ser quem eu sou, né, já diz muito da empresa e já estimula a seguir norma. Então, quando a gente é aberto a falar, a gente também tem que ser aberto a ouvir, né, também a gente não pode só falar, mas tem que ser aberto a ouvir, eu acho que isso já abre para o diálogo, e quando tu abre para o diálogo, tu já estimula as pessoas também, né? Perfeito, gente. Eu acho que, para terminar e encerrar aqui, como head, enfim, de pessoas, se eu pudesse dar uma dica também para o pessoal, acho importante a gente ter pelo menos o nosso código de cultura, né? Eu acho que isso, estabelecer um código de cultura, não é assim, não é uma lista de normas, o que pode, o que não pode fazer, mas são os valores principais que precisam ser seguidos, aquilo que está dentro do contexto da empresa, obviamente, eu acho que já é um primeiro caminho bem interessante. Isso que o pessoal complementou, de ter esse ambiente que a gente possa trazer esses anseios, trazer essas questões que daqui a um pouco a gente entende que não está sendo ético, ou não tem, de certa forma, uma conformidade com aquilo que se espera também é importante. E acho que um terceiro ponto, talvez, que eu venha colocar também, que o Andrei colocou em relação ao exemplo, é também a gente reconhecer, quando as pessoas não só retalhar ou fazer feedbacks de orientação, quando eles erraram, de certa forma, mas corrigir o rumo, mas eu acho que também é reconhecer quando as pessoas fazem um trabalho que não precisou dizer para elas fazerem, porque elas fazem ali de coração, quando elas assumiram daqui um pouco uma ajuda, quando elas assumiram um pedido, quando elas foram até o fim em uma ligação que veio que não tinha nada a ver com elas. Então, assim, tem uma questão que o pessoal diz assim, em vez de dizer assim, isso não é comigo, eu disse, não, é comigo porque a gente está dentro do mesmo time, e eu acho que levar isso também é muito interessante, e os líderes têm que estar atentos, porque também reconhecer isso nas pessoas, eu acho fundamental.